Se você tivesse que chutar qual foi o primeiro termo que a gente tem registro do mundo da orientação ao objeto mencionado em um contexto de linguagem de programação, qual termo você chutaria? Meu nome é Rafael Soares e nesse vídeo eu quero trazer para você a incrível história da criação da orientação a objetos. Quem criou, a razão por qual foi criada e como ela evoluiu ao longo dos anos. Tudo isso e outros detalhes que você ainda não conhecia, você vai saber a partir de agora. Então relaxa aí, pega uma água e vem caminhar pela história da programação comigo. E se você gostar desse vídeo e puder deixar um like e se inscrever no canal, vai me ajudar demais e eu prometo fazer mais vídeos como esse sobre a história da tecnologia, beleza? Agora chega de papo e vambora pro vídeo. No, but of course we are now in Pleasant State, the Pleasant State which has obtained for a while. Here is a newspaper headline from a couple of years ago. Em 1960, um grupo de inteligência artificial da faculdade do MIT lá nos Estados Unidos escreveu um manual de uma linguagem de programação chamada Lisp. E não foi coincidência que eles que tenham escrito esse manual, porque foi lá que esse cara chamado John McCarthy, que por acaso é um dos pioneiros de inteligência artificial, projetou essa linguagem que se tornou extremamente popular na época. Nesse manual, precisamente na página 88, havia a seguinte nota de rodapé. No jargão local do MIT, listas de associações também são chamadas de listas de propriedades. E símbolos atômicos são às vezes chamados de objetos. E essa é a primeira vez que foi registrado o uso da palavra objeto relacionado à programação. E provavelmente é a resposta daquela pergunta que eu te fiz lá no começo. Parece que esse termo foi usado para se referir ao fato de que, no Lisp, esses tais símbolos atômicos eram uma entidade que podia ser manipulado como um objeto. Mas a ideia de objeto que esse grupo tinha ainda não era muito parecida com a forma que a gente usa hoje. Isso só veio depois, mas assim, dado o contexto e a época em que isso foi publicado, é muito provável que essa pequena nota de rodapé tenha influenciado o que viria depois no mundo da programação. Muito mais do que essa galera podia imaginar. Agora a gente pula para o ano seguinte, para 1961, e dos Estados Unidos a gente vai lá para a Noruega, mais precisamente para a capital, Oslo. Foi lá que dois noruegueses, o Ole Johan e o Christian, eles estavam iniciando os debates sobre uma nova linguagem de programação. Na época, eles trabalhavam no Centro de Computação Norueguês, o NCC, e o Christian precisava trabalhar com a criação de simulações de sistemas muito complexos. E fazer isso com o pouco que eles tinham era muito difícil. Na prática, eles queriam criar programas para simular em um computador o comportamento de coisas como um tráfego de carros, ou uma fila de pessoas, ou algum processo industrial e outras coisas que exigissem interações bem complexas. Na época, criar essas simulações não era fácil, e foi daí que ele teve a ideia de criar uma linguagem de programação que fosse focada em resolver esse problema e chamou o outro cara, o Ole Johan, para ajudar ele com isso. E assim, galera, nasceu a linguagem Simula, que a primeira versão foi chamada de Simula 1, e depois de 4 anos de muita discussão e implementação, ela foi lançada para o mundo em 1965. Ela era uma linguagem compilada, e o compilador foi uma versão modificada do compilador do Algol 60, que era uma outra linguagem popular naquela época. Eles achavam que poderiam reutilizar os conceitos e a sintaxe dessa linguagem e só incrementar com algumas funcionalidades a mais. Simula started from a rather mathematically oriented concept of a network, consisting of passive customers flowing through a network of active stations. However, we realized that the processing and decision rules to be described and simulated made it necessary that the language included, quoting from a very early document, this language had to include a general algorithmic language such as Algol or Fortran. Unquote. Galera, antes da gente continuar nessa linha do tempo, eu só quero chamar a atenção para uma coisa rapidinho. A década de 1960 é com certeza uma das décadas mais incríveis da tecnologia e eu posso provar. Só para vocês terem uma noção das coisas que estavam acontecendo no mundo, se liga nesses fatos. Circuitos integrados foram criados por duas pessoas em momentos diferentes, em 58 e em 1960. Basicamente foi isso que permitiu a gente ter chips hoje em dia. Processadores, as placas que estão dentro do nosso celular e praticamente qualquer outro dispositivo eletrônico hoje em dia só existe por causa disso.
Teve a criação do Sketchpad em 1962, que foi o primeiro dispositivo que permitiu escrever em uma tela com uma caneta especial. Parece bobo, mas a gente está falando de algo que hoje a gente ainda acha o máximo. Também, em 62, teve a criação de um dos jogos de videogame mais importantes da história, o Space War. Teve o desenvolvimento dos primeiros mainframes da IBM em 64. A memória RAM teve os primeiros avanços significativos por volta de 65, porque elas passaram a usar semicondutores. Teve a criação do sistema de controle de voo da Apollo 11 em 66, que é basicamente o que permitiu o homem a pisar na Lua. Detalhe que esse sistema foi liderado pela Margaret Hamilton, a pessoa que inventou o termo engenharia de software. Teve a demonstração do primeiro mouse de computador em 68, teve o início do desenvolvimento do sistema operacional Unix em 69, que originou o Linux e o macOS, e a lista continuou com outros feitos históricos muito importantes. Isso é só para vocês terem noção do que estava rolando nessa época. Mas, voltando para nossa linha do tempo, o Simula 1 foi então lançado em 65. E após muita luta para convencer ele de que aquele trabalho todo valia a pena, sim, porque nem o NCC e nem a comunidade científica tinha ficado muito impressionado no início. Os criadores começaram a discutir alguns problemas que existiam com essa primeira versão da linguagem. Entre essas dificuldades, existia o fato de que o conceito de unidade na linguagem era muito falho. Eu sei, não deu para entender nada sobre o que eu acabei de falar. É que para entender isso, a gente precisa conhecer o que é um processo e uma corrotina no Simula. Basicamente, é uma espécie de função que pode ser executada, pausada e continuar sendo executada depois. Tá, mas para que isso? Porque eles queriam poder simular algo que começou a acontecer, por exemplo, um carro começou a andar. Daí eles pausam, iniciam outro processo que vai fazer, sei lá, o semáforo ficar vermelho. Daí eles pausam esse processo também, voltam lá no primeiro processo e fazem o carro andar mais um pouco. O lance é que nessa época eles não tinham uma forma de executar esses processos ao mesmo tempo. Então eles faziam dessa forma. Dentro de cada processo desse, existiam as variáveis que eram exatamente como as variáveis que a gente conhece hoje em programação. E além das variáveis, existia uma coisa chamada de procedures, que eram subdivisões dentro desses processos. Na prática, essas procedures eram como se fossem funções menores que podiam organizar o código dentro de um processo e também serem reutilizáveis. Isso te lembra algo que você conhece hoje? Bem, agora que você entendeu o que é um processo e uma corrotina no Simula 1, eles tinham problemas. Eles não só tinham problema de performance, mas também de escopo. As variáveis não necessariamente pertenciam a apenas uma procedure, ou seja, uma função dentro de um processo. Não existia essa segurança na hora de compilar o código. Eles citam que já haviam visto algumas aplicações, até em outras linguagens, utilizar esse conceito de processos que possuem procedures e variáveis, mas nunca tinham visto isso funcionar como uma unidade fechada, algo protegido. E é isso que eles queriam dizer com a falta de um conceito de unidade que realmente funcionasse. E bem, isso foi determinante para eles iniciarem novas discussões sobre a linguagem. E foi nessa que eles se depararam com os papers de um cara chamado Charles Anthony Richard Hoare, mas que todo mundo chama de Tony Hoare. Now, the great thing about record handling, I realized, was that if you structured your data as a set of records, you would never have a subscript error. There is no need to test whether the pointer is within range. You cannot construct a pointer that doesn't point to something that exists and is of the expected type. And that's logically impossible. And so here is a whole class of errors that can never happen again. Esse cara é sinistro. Ele desenvolveu o famosíssimo algoritmo chamado Quicksort, outro algoritmo chamado QuickSelect. Ele criou o conceito de null reference, que é basicamente o que faz uma linguagem de programação saber que uma lista chegou ao fim, um array chegou ao fim. Apesar dessa criação ter causado fortes dores de cabeça no mundo da programação, algo que ele mesmo chamou de o erro de $1 bilhão. Ele também trabalhou na formulação do que a gente conhece como programação estruturada ao lado de nada mais, nada menos que o Edgar Dijkstra. Contribuiu para a criação da linguagem de programação ALGOL, que a gente falou lá no início. Ele também foi professor em Oxford. Ele recebeu o prêmio Turing em 1980, que é basicamente o Nobel da computação científica. E só mais uma coisa, ele recebeu a medalha real britânica em 2023 do rei da Inglaterra, então ele é Sir Tony Hoare.
Enfim, já deu para entender, né? Mas voltando, nesses papers, o Tony descreve o conceito de record. A partir desse record, Tony descreveu como variáveis poderiam funcionar como sendo pertencentes a uma unidade fechada. Mas o mais maneiro é a forma como Tony descreveu esses recordes. Tem um documento escrito por ele, com algumas aulas que ele preparou. E entre essas aulas tem ele explicando como isso funciona na cabeça dele. Para ele, um recorde é como se fosse uma representação de um substantivo, um objeto da vida real, uma entidade no computador. Ele cita exemplos como cadeira, mesa, empréstimo bancário, pessoas, transistores, triângulos e por aí vai. Ele diz que os nossos pensamentos, linguagens e ações na vida real são baseados na designação, descrição e manipulação desses objetos, seja individualmente ou em conjunto com outros objetos. E essa parte aqui é importante. Enfim, é meio complicado, né? O cara basicamente era um filósofo, assim. E um recorde seria esse conceito que poderia representar essas entidades no computador. Cada um desses recordes iriam ter atributos e cada atributo teria um tipo. E aqui ele estava falando de inteiro, string e números decimais. Segundo Tony, esses atributos seriam representados por variáveis que estariam dentro desse recorde. Mas quando essa variável está dentro de um recorde, ela passa a se chamar campo. Então, resumindo, um recorde agora tem vários campos, e cada campo tem um tipo. Eu sei que isso parece muito básico hoje em dia. A gente tem isso em várias linguagens, parece óbvio. Mas naquela época, galera, ninguém tinha pensado sobre isso. E a gente está falando de 1964, 65. E para terminar, ele diz que esses recordes seriam descritos por algo que ele chamou de record class. É como se ela fosse exatamente a descrição de como vai ser esse recorde que a gente quer criar. Como se ele falasse algo como: um carro é um automóvel que possui os atributos cor, quantidade de portas e motor. E a partir desse conceito, sempre que a gente for criar um carro, ele vai ter esses atributos definidos pela gente. E isso é um record class. Ou seja, você define uma record class, diz quais campos ela vai ter, e quando você criar um recorde a partir dela, esse recorde vai possuir automaticamente esses campos que você descreveu anteriormente. E isso tá parecendo familiar, né? Esses recordes poderiam ser comparados hoje a uma struct no C, por exemplo. Ou seja, uma estrutura que define quais campos e quais tipos cada campo vai ter. E você pode construir instâncias dessa struct a partir dessa definição. E eu sei que quando você ouviu o termo record class, você achou que ele tinha criado o conceito de classes e objetos, mas não. A gente ainda não chegou lá. Esse recorde, definido pelo Tony, só possui campos e valores. Ele não possui ações ou comandos. Moving on to similar, each component, now called an object, of our model system, that is the program execution, is itself a stack. And therefore, what is similar? Here we have a number of stacks with their static enclosures. And similar is the world regarded as a nested collection of interacting stacks. Mas, minha cara e meu caro Veloz, antes que a gente se afobe, tinha mais uma coisinha assim boba nesse documento. O nosso pequeno Tonho também definiu que todo recorde teria automaticamente um campo interno do tipo reference, e o seu valor seria criado sozinho pelo próprio compilador. E por que isso é importante? Você obviamente me pergunta e eu lhe elogio, porque essa foi realmente uma pergunta maravilhosa. Isso é importante porque agora, independente do nome do recorde, o compilador garantiria que todo recorde seria único. E isso basicamente foi uma criação que iria influenciar lá na frente o conceito de ponteiro em linguagens como C e o de instância na orientação objeto. Ou seja, você pode criar vários recordes a partir de uma mesma record class com os mesmíssimos valores. Internamente, o compilador saberia que são recordes diferentes, porque cada recorde possui uma reference única dentro dele, que foi criado pelo compilador automaticamente, e também você poderia criar vínculos entre os recordes. Era só você adicionar um campo, um outro campo do tipo reference no seu recorde, e colocar como valor a referência do recorde que você quer. Algo que a gente faz com ponteiro no C. Tá, Rafael, mas é só isso? Toinho só trouxe essas pequenas novidades pra gente? Não, cara, a pessoa que quer saber mais sobre histórias fantásticas do mundo da computação e que vai se inscrever no canal. Tem uma coisita massa. Com essa coisa toda dos recordes terem referência e um recorde poder se referenciar a outro, o Toinho criou um conceito de subclass. A gente falou antes sobre a possibilidade de um recorde se referenciar a outro, né?
Mas e para record class? Será que isso seria possível também? Do tipo, a gente na maldade, na malemolência, definir uma record class se referenciando a outra, no sentido de que a gente gostaria de usar ou copiar os campos dessa outra para a gente poder poupar um trabalhão com copiar e colar. Por exemplo, a gente define uma record class chamada automóvel. A gente coloca um campo chamado velocidade e depois a gente cria uma outra record class chamada carro, com o campo quantidade de portas. Mas agora a gente cria uma referência nessa record class chamada carro para aquela outra chamada automóvel. E daí a gente já ganha também os campos que foram definidos lá, que nesse caso foi o campo velocidade. Ou seja, agora carro tem o campo quantidade de portas e também o campo velocidade que foi copiado de automóvel. E aí, curtiu? Pois é, galera. O Tonho foi criar um conceito chamado Record Subclass e simplesmente inventou o conceito de herança. Tá ruim? A galera não tinha nada. A galera tava lutando com um negócio de processo, com rotina, que não tinha conceito de unidade. O pessoal tava pedindo pelo amor de Deus. Tava sofrendo burnout de tanto ter que fazer Ctrl+C e Ctrl+V. E de repente foi ler o paper do Tony e a cabeça dele simplesmente explodiu. Sim, aqui a gente começa a ver o início do conceito de orientação a objeto, e particularmente eu arriscaria dizer que o Tony Hoare, o nosso Tonho, foi a peça mais fundamental disso tudo, mesmo que ele ainda não tenha criado todos os conceitos que a gente utiliza hoje na prática. Mas enfim, me diz aí o que vocês acham nos comentários, se o Tony é ou não o cara. Kirsten and I felt that there was something missing, certainly, well, several things actually, but we tried to kind of unify the language by adding a type concept, or a class-like type concept, which could to some extent unify objects, procedure instances, and different kinds of variables. E bem, o que dizer? Isso mudou o mundo da programação. Os criadores do Simula, eles trabalharam então na criação da segunda versão da linguagem Simula, na qual eles chamaram de Simula 67, porque ela foi lançada em 67. Sim, a galera daquela época era realmente muito criativa com os nomes. E eles implementaram todos esses conceitos que a gente falou agora. Só que não só isso. Você se lembra que existia o tal dos processos na linguagem, que você podia criar as procedures, ou seja, as funções dentro delas, certo? Isso, junto com os conceitos do Tony, deu uma junção quase tão poderosa quanto Goku e Vegeta, ou Lineker cantando Djavan, ou enfim. De um lado, eles tinham tudo isso que o Tony Hoare influenciou eles, que eram os records, que traziam esse conceito de poder referenciar um recorde ao outro, e que também tinham a garantia de serem únicos, mesmo que os valores dos dois records fossem idênticos. Também tinham a record class, tinha a herança, tinha atributos e o conceito de unidade que eles tanto precisavam. E do outro lado, eles tinham o que já existia no Simula, que eram os processos que tinham o poder de ter funções internas para executar comandos. E sim, agora sim, o momento que todos nós estávamos esperando. Eles não utilizaram o nome record e nem record class que o Tony tinha criado, mas sim os nomes classe e objeto. Agora, no Simula 67, você poderia criar uma classe que poderia herdar de outra classe os campos dela, e cada classe teria campos tipados. Teriam procedures, que nesse momento ainda não eram chamados de métodos, mas a ideia era a mesma, e você poderia criar um objeto a partir de uma classe. E sim, o Simula 67 se tornou a primeira linguagem da história da computação a implementar suporte à criação de classes e objetos. Mas calma, que a gente não falou o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, enquanto isso tudo estava rolando lá na Noruega. You know, object-oriented programming is actually a rather old technology. It is just a few years younger, in fact, than the kind of programming technology that most people are used to, that of data structures manipulated by procedures. And for various reasons, it has not come into currency, into vogue, until the last couple of years. But it's actually about 25 years ago. I wrote my first program that I would call object-oriented in 1962. And people have been writing programs
in that style even earlier than that. Em novembro de 1966, outro cientista da computação estava acompanhando tudo o que acontecia nas discussões, tanto da Símbula, da ARPANET e de outros projetos. O nome desse cara é Alan Curtis Kay, que geral chama de Alan Kay. Só para você ter noção da importância dele, ele participou da criação do conceito de interface gráfica com janelas. Sim, essa que você usa aí no seu computador, e que depois certa galera roubou a ideia e aplicou no Windows e no Mac. Ele também liderou o desenvolvimento da linguagem de programação Smalltalk, que a gente ainda vai falar sobre, e em 2003 ele também recebeu a maior honraria do mundo da ciência da computação, o Prêmio Turing. Hoje ele tem 84 anos e a carreira dele dá um vídeo só para ele. Mas, de volta à nossa história, em 1966, ele estava observando vários desses projetos importantes, e o fato de que ele era formado em matemática e biologia molecular ajudou ele a juntar várias ideias e pensar numa arquitetura de programação que usasse esses conhecimentos. Até nesse momento é importante entender que mesmo que a Símbula tivesse implementado esses conceitos de objetos e classes, isso era só uma ferramenta a ser usada na linguagem. Uma ferramenta fundamental, mas ainda assim, era só uma ferramenta. E também não é porque esses conceitos existiam que a galera sabia como criar bons códigos com isso. E o Alan Kay estava pensando grande. Ele pensou que esse conceito de objetos poderia funcionar como células biológicas de um computador capazes de se comunicar através de mensagens. Ele não gostava da ideia de ficar passando dados de um lado para o outro. Ele achava que um objeto deveria enviar uma mensagem para outro objeto e receber o retorno de que precisava. Ele achava que a interação com o objeto não deveria ser através dos seus atributos e métodos internos diretamente. Ao invés disso, o objeto forneceria uma forma de receber uma mensagem que teria uma intenção, e as operações internas seriam feitas de forma escondida, de um jeito que os detalhes de como executar aquela mensagem não seria explícita. Basicamente, esse cara estava criando o conceito de encapsulamento nos objetos. So when I talk about an object-oriented system, I mean an object in which the worst you can do to an object is to simply indicate to it that you would like it to do something for you. And the best that can happen is it will do that. The worst that can happen to it internally is it will simply refuse. It may take your name and give it to the principal later if you've done something wrong. But so this notion of absolute control, that messages can't be commands. Traduzindo para código, ele dizia que se a gente tem uma classe carro definido pela classe dessa forma, e se eu quiser aumentar a velocidade do carro, eu não deveria poder fazer carro.velocidade igual a 10. Eu deveria mandar uma mensagem para esse objeto dizendo que eu quero acelerar o carro. O exemplo poderia ser uma classe definida dessa outra forma. E agora eu poderia mandar uma mensagem chamada acelerar para o meu objeto dizendo por quantos segundos eu vou acelerar. O que também é diferente de criar um método chamado setVelocidade, porque para ele isso basicamente não tem diferença entre eu alterar o atributo diretamente. O importante era mandar uma mensagem para o objeto com a sua intenção, e o objeto lida com o mecanismo sobre como executar essa intenção. Ele falava sobre enviar uma mensagem ao objeto, mas na prática é a mesma coisa que chamar um método de um objeto. Mas para ele, usar essa terminologia de mensagem era importante para reforçar a forma como as pessoas programavam. Ou seja, ele não estava preocupado em apenas ter as ferramentas na linguagem, ele estava preocupado com o design do código. Para ele, isso estaria mais próximo de como as células biológicas se comunicam. Elas não expõem suas operações internas, elas apenas recebem mensagem do mundo externo ao redor para interagir com elas. E a parte mais marcante disso tudo é que quando perguntaram para o Alan, nessa época, o que ele estava fazendo em termos de pesquisa, com todo esse conceito de objetos sendo tratados como células biológicas no computador, ele respondeu: isso se chama programação orientada ao objeto. E foi aí que esse termo foi registrado pela primeira vez. Essa pequena resposta simplesmente mudou o mundo da programação para sempre. It's thinking of those objects as independent machines, going back to this whole biological notion that it's one thing to build cells and it's another thing to build tissues. And for people who are just starting out in object-oriented programming, they're usually thrilled that they can build cells. But the real goal is to be had when you move from cells to thinking about what are the tissues, what are the conglomerations of these atomic
style objects into components that if you were to have 300 or 400 of them in a repository usable by any programmer, what would you be able to build? Could you be able to tinker toy things together? Could end user programmers be able to do a considerable amount of the programming and retailoring of things and so forth? E para completar, anos depois, numa entrevista, perguntaram a ele o que significava programação orientada a objetos. E ele respondeu: para mim, significa apenas troca de mensagens, retenção e proteção local, e esconder os estados do processo e ligação tardia externa em todas as coisas. Esse último é meio complicado. É uma técnica em que a resolução entre a mensagem chamada de um objeto e o método que é executado só é resolvido no momento da execução do código e não na compilação. Outra coisa que eu achei muito interessante, porque mostra como o mundo da programação ela evolui para todos os lados, é que nessa resposta ele também cita que não gosta do conceito de uma linguagem fortemente tipada. Segundo ele não conhece um sistema fortemente tipado que não seja um pé no saco de mexer, e por isso ele prefere tipagem dinâmica, ou seja, aquela em que você declara uma variável e o tipo dela se adapta ao valor atribuído a ela. Se você criar uma variável e atribuir o valor 1, por exemplo, ela vai ser do tipo integer, e assim por diante. E como eu disse anteriormente, ele liderou o desenvolvimento de uma linguagem de programação chamada Smalltalk, junto com pessoas como o Dan Ingalls e a Adele Goldberg. E essa linguagem foi um próximo passo importante na orientação a objetos, onde todos os conceitos foram implementados. É por isso que, se você for pesquisar, você vai achar referências tanto para a linguagem Simula67 e para o Smalltalk como sendo linguagens pioneiras na orientação ao objeto. O Simula67, porque foi quem implementou pela primeira vez classes, herança e objetos com métodos e atributos, e a Smalltalk por difundir e reforçar conceitos que influenciariam várias linguagens que a gente utiliza hoje. Entre esses conceitos estão o de que no Smalltalk tudo é um objeto, parecido com o que acontece com o Ruby, por exemplo. Até um número ou um símbolo de mais é um objeto e você pode chamar método neles. E essa coisa toda que ele fala sobre mandar a mensagem para o objeto com uma intenção, ao invés de enxergar o objeto como algo passivo, que você altera os atributos manualmente ou diz para o objeto como ele deve operar, também foi levada de forma bem séria. Isso era tão importante no Smalltalk que não era possível acessar os atributos de um objeto diretamente. Você era obrigado a chamar um método tanto para acessar quanto para alterar o valor de um atributo. E isso criou o conceito de encapsulamento, que é um dos pilares fundamentais da programação. E por último, no Smalltalk era possível que uma classe filha não só herdasse os métodos da classe pai, mas também sobrescrevesse os métodos, o que foi o início do conceito de polimorfismo. So I read these papers and others that I haven't mentioned, other authors that I haven't mentioned, and I realized that in the design of Venus, the system I first implemented at MITRE, I had invented a methodology. And I invented this methodology because I was concerned. I had a small team of programmers working with me, and I didn't know how we were going to be able to build what was really basically a very complicated system in a short period of time. And so I had invented a methodology. This is the paper where I described it after I realized what I had done. And the methodology was simply the following. I had a special kind of black box, which I called a partition. It's just a black box like what I showed you before, but it's got some more structure. Those lines are operations. And the rule that I invented for Venus was that each partition offers a set of operations. All the rest of the code in the system can interact with the partition, but only by calling those operations. And then inside was hidden stuff. The implementation was all inside, and that included state as well as a program. A partir dessas duas linguagens, a Simula e a Smalltalk, muitas outras foram criadas e construíram a base para o que a gente entende hoje como linguagem orientada a objetos. Entre as mais notáveis estão a linguagem CLU, criada em 73 por nada mais ninguém menos que Barbara Liskov, sim, aquele L de princípio de substituição de Liskov, lá do Solid, que trouxe, essa linguagem ela trouxe conceitos como tipo abstratos e construtores. Teve o Objective-C, criado em 84, que foi quem introduziu os primeiros conceitos de orientação a objeto para a linguagem C, que também foi adotado pela Apple para o desenvolvimento do macOS e das apps de iOS até 2014.
Teve, obviamente, o C++, criado em 85, que apesar de ter recebido muitas críticas, foi uma linguagem muito importante para popularizar o uso da orientação a objetos, e não poderia deixar de citar o tão amado e odiado Java, que não só aprimorou muitos conceitos da orientação a objetos, como o conceito de interface de classe, mas também veio acompanhada de um ambiente de desenvolvimento super seguro, robusto e portável, fazendo com que uma aplicação de Java pudesse rodar praticamente qualquer computador ou dispositivo móvel. Isso fez a gente passar a programar numa linguagem orientada a objeto ainda mais. É óbvio que não dá para citar todas as linguagens importantes aqui, mas tiveram muitas mesmo. E conhecendo a história toda é interessante porque faz a gente entender melhor que para uma linguagem ser considerada como orientada a objetos, não é preciso muito. Assim como o Alan Kay citou lá atrás, se houver o conceito de troca de mensagens, retenção e proteção de estado nos objetos, já dá para conversar. É óbvio que tem muita aplicação por aí que utiliza uma linguagem orientada a objeto, mas o código da aplicação não vai muito nessa vibe. Mas daí o assunto é para outro vídeo. Bem, é isso. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu essa história maravilhosa com descobertas e contribuições importantes. Eu amo demais estudar sobre a história da tecnologia, entender como que a gente chegou aonde a gente está nesse momento e comparar os propósitos das criações lá atrás com o uso que a gente dá para elas hoje em dia. E se você curte ouvir sobre histórias da tecnologia, se inscreve aí no canal, porque em breve vem mais. E se puder, deixa um like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.